Bom, então, começando, pessoal, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Quem não me conhece, meu nome é Miriam Ribeiro Mendes, sou a vice-presidente aqui do IBDFAN, e hoje vou estar com vocês nessa palestra maravilhosa, com o nosso querido professor também, Jailton Lopes, doutor, professor, juiz, é tudo esse homem, né? E é sempre uma alegria tê-los aqui conosco, viu, professor Jailton? E agradecer à presidente da Comissão de Tecnologia, a doutora Kelly Assunção, por estar, né, presidindo, nos propiciando este momento. Então, sem mais delongas, desejo a todos uma excelente palestra, que eu tenho certeza que vai ser de muito conhecimento. Vamos transbordar nessa noite em conhecimento. Então, a palavra está com você, doutora Kelly. Boa noite a todos. Obrigado, Miriam, obrigado, IBDFAN, pela oportunidade, né, de estar aqui neste evento, obrigado pela confiança. Gostaria também de dar as boas-vindas para todos os nossos colegas, principalmente os meus companheiros da Comissão de Tecnologia, Direito de Família e Sucessões do IBDFAN do Distrito Federal. Tenho a honra de ter como minha vice-presidente a doutora Brenda Viana. Estão aqui também, né, os colegas de comissão, a Ingrid, a Maju, e eu vim entrando aqui o Marcinho, meu amigo querido. Obrigada, Marcinho, pela presença. Gente, eu estou muito empolgada confesso para vocês que eu mandei a mensagem para o professor Jailton, eu falei, meu Deus, não a gente já tem na vida, né, Jailton? Aprendi isso nas suas aulas também, vamos lá. E ele gentilmente aceitou o convite, ainda discutimos, ajustamos o tema, então eu fiquei muito feliz. Jailton, também sou sua aluna no curso. E hoje nós vamos discutir um pouquinho com o doutor Jailton a partilha de bens digitais no divórcio e sucessões. Tenho certeza que todos aqui conhecem, né, o professor Jailton, mas vamos às apresentações. Ele é juiz do TJDFT, mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa e professor, né, de todos nós. Então, Jailton, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e é com você. Perguntas no final e vocês também podem colocar no chat, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Para mim é uma alegria muito grande, doutora Kelly, estar aqui com vocês. Agradecer aí ao convite da comissão do IBDFAN, Comissão de Tecnologia e Direito das Famílias e Sucessões. Para mim é sempre uma alegria poder conversar com advogadas e advogados que pensam realmente o direito como um instrumento de modificação, de transformação social, né? E temos que estar atentos sempre à evolução. E a tecnologia é algo que realmente nós podemos dizer que se há alguma coisa perene hoje, é a evolução, né? Paradoxalmente. Então, aquilo que Heráclito já dizia, né? Nada de permanecer exceto a mudança, é a tecnologia. Então, a tecnologia, ela conversa com absolutamente tudo e com todos. E com o direito não é diferente. O direito, que é um mecanismo de regular o convívio social, ou pelo menos evitar a justiça com as próprias mãos, ou de alguma forma estabelecer uma pacificação social, esse direito tem que estar atento a essas mudanças, né, na sociedade. E hoje, infelizmente, nós temos ainda um Código Civil, e eu digo, não é culpa do legislador, coitado, porque o legislador ele tem todo o trabalho do processo legislativo e quando ele conclui o processo legislativo, a sociedade já mudou. E toda lei que é publicada, ela já é publicada e ela já é uma lei atrasada no seu tempo. E o Código Civil, na parte que trata do direito das famílias, na parte que trata do direito sucessório, notadamente no tocante à partilha de bens, o legislador disciplinou pensando nos bens corpóreos e não nos bens incorpóreos, nos bens tangíveis. E os bens digitais são bens intangíveis. E é muito difícil a gente falar sobre partilha, sobre qualquer assunto relacionado ao direito das famílias e direito sucessório, pensando nos bens digitais, por isso, porque a gente estuda uma tecnologia hoje, amanhã ela já está obsoleta e outra tecnologia já a substituiu,
e assim vai, e assim caminha a humanidade. Então, eu sinto informá-los que hoje nós não teremos muitas respostas, teremos muitas reflexões, né? Porque é muito novo para vocês, é muito novo para mim também. Então, meu objetivo aqui é apresentar o panorama dessa partilha de bens pensada a partir dos bens digitais, tanto em relação ao divórcio, à separação, à dissolução de união estável, quanto também os bens digitais na perspectiva do direito sucessório. Primeiro ponto que eu acho que é importante aqui é compreender o seguinte, que os bens digitais, eles decorrem de uma revolução tecnológica, especialmente, não única e exclusivamente, mas especialmente a partir do desenvolvimento da própria internet, né? Hoje nós falamos em redes sociais, em bibliotecas digitais, serviços de streaming, falamos sobre criptoativos. Aliás, nós já falamos hoje em criptoeconomia. A criptoeconomia, e aí dentro da criptoeconomia, a criptomoeda, NFTs, a tokenização, smart contracts, jogos virtuais, enfim, isso movimenta, pelo menos movimentou recentemente, mais de US$ 1 trilhão. Então, assim, nós temos que lidar com os bens digitais, porque os bens digitais, eles começam a dominar o mercado. Então, os bens corpóreos, eles passam a ser substituídos por bens intangíveis. Os bens tangíveis passam a ser substituídos por bens intangíveis, por pessoas físicas, por pessoas jurídicas, inclusive por estados. Os estados também já se preocupam com essa criptoeconomia e começam a buscar também formas de adotar também esses bens intangíveis dentro do seu mercado, né? Como, por exemplo, os criptoativos. Então, para a gente perceber a importância desse tema, e temos que relacionar esse tema com o direito das famílias e o direito sucessório. Um ponto importante é que, e aí especificamente quando nós pensamos nas redes sociais, porque elas vão nos dar um norte também em relação a essa aferição econômica, né, das redes sociais e de outros bens digitais, nós vivemos hoje um processo de digitalização da vida. Por quê? Porque quase todos nós, hoje, temos uma vida física e uma vida digital. Por quê? Porque, veja, eu conversei com a doutora Kelly nos últimos meses, alinhando aqui o nosso debate, e praticamente nós tivemos uma interação absolutamente virtual. Porque eu não me reuni com a doutora Kelly, não tomei um café com a doutora Kelly, então tudo foi no ambiente virtual. E vamos imaginar que eu não tivesse comparecido, que eu tivesse celebrado um contrato com a comissão, com o valor de uma aula, por exemplo, que não foi o caso, mas só para dar o exemplo, e eu simplesmente não comparecesse. A comissão, e aí a doutora Kelly, enfim, quem de direito, poderia, então, ajuizar uma ação de cobrança, porque me pagou ou porque estabeleceu uma multa comigo, mas tudo 100% digital, só pelo WhatsApp. Então, esse arquivo eletrônico e esse texto, essas mensagens, nesse ambiente virtual, elas serviriam, por exemplo, para uma ação monitória, não vou nem falar ação de cobrança, porque ela poderia servir de prova para uma ação de cobrança, mas ela serviria para uma ação monitória, porque a ação monitória tem que ter uma prova escrita. Eu posso considerar essa mensagem como prova escrita? Olha que interessante, posso. Então, uma representação do mundo físico dentro de uma plataforma digital. Aliás, o STJ admite, por exemplo, uma ação monitória fundada em prova constante em correio eletrônico, que seria mais ou menos isso que nós fizemos aqui nessas nossas conversas de acordo aqui para a gente poder fazer esse encontro. Então, a importância, as redes sociais, elas são aí um exemplo muito claro disso, né? Eu tenho a minha vida, acordo todo dia aqui, às vezes geralmente eu acordo de bom humor, pode ser que uma vez ou outra eu acorde de mau humor, mas é muito raro, mas posso acordar, faz parte da vida. Mas nas redes sociais, todo mundo me vê sorrindo.
Eu tenho uma vida digital, né? Nós temos uma vida digital. Então, as redes sociais, elas vão representar um certo reflexo dos nossos direitos da personalidade também. Então, esse processo de digitalização da vida, ele vai também reverberar nessa questão da aferição, por exemplo, de bens digitais. Será que a minha rede social ela é possível aferi-la economicamente? Algumas redes sociais são, outras não. Então, algumas redes sociais, a pessoa projeta apenas seus direitos existenciais. Outras redes sociais, nós vamos encontrar ali uma manifestação de um direito patrimonial, né? Algumas redes sociais terão essa natureza patrimonial e outras redes sociais terão natureza mista. E aí falaremos sobre isso também, sobre a natureza desses bens digitais. Então, muito importante esse tema. Mas vamos vamos começar aqui a refletir sobre esses bens digitais. Primeiro ponto que eu falei, o nosso direito civil, quando ele trata da partilha, tanto no divórcio, na separação, na dissolução de união estável, quanto no direito sucessório, o legislador estabeleceu as regras pensando nos bens tangíveis, não nos bens intangíveis, como são os bens digitais. E isso vai gerar uma reflexão importante na concepção quanto à propriedade dos bens digitais. Quais são os tipos de bens digitais que nós temos? Eu gosto particularmente de uma classificação que trata os bens digitais de 3 formas. Então, a primeira classificação seria bens digitais existenciais. Os bens digitais existenciais são aqueles bens não tangíveis, geralmente criados dentro de plataformas digitais, mas que eles não têm valor econômico. Exemplo, a rede social de uma pessoa na qual ela posta apenas ali algumas fotos com a família, fotos dela, algum texto, alguma reflexão, algumas fotos. Veja, não tem valor econômico. Pode ter um valor sentimental, mas não um valor econômico. Então, essa rede social é um bem digital? É um bem, é uma coisa. Só que é um bem digital existencial, porque é um bem digital no qual há uma projeção dos direitos da personalidade. Então, lá tem fotos, tem mensagens, por exemplo, a mensagem de um grupo de WhatsApp, por exemplo, entre amigos, entre amigas, não tem valor econômico, é um bem digital meramente existencial. Ao invés de eu sair da minha casa e ir à casa de um amigo para bater um papo, eu vou bater um papo pelo WhatsApp. Hoje a vida está assim, né? Todo dia, praticamente. Há aqueles bens digitais que são bens digitais patrimoniais. Aqui sim, são bens digitais patrimoniais. Eles têm valor econômico. E aqui, ó, software, por exemplo, de um engenheiro ou de um produtor de vídeo ou um produtor musical. Há software caríssimos de um engenheiro, de um arquiteto, um programa, um software comprado por um médico, por um pesquisador, por exemplo, tem valor econômico. Um acervo digital, por exemplo, uma biblioteca digital. Salvo engano, Michael Jackson tinha um acervo digital dos Beatles, me parece, com versões originais. Veja, isso vale muito dinheiro. Ele deixou, né, esse acervo digital. Criptoativos, jogos, milhas aéreas, são bens digitais patrimoniais, porque são bens que podem, de certa forma, ser comercializados. E eles têm valor econômico. E tem também aqueles bens digitais que são mistos. São bens digitais existenciais patrimoniais. Veja, eles têm um pouco dos dois. Exemplo, no Brasil há uma cultura, sei bem se é uma cultura, mas isso ocorre muito, e você já deve ter percebido, que é o seguinte: uma determinada pessoa famosa tem uma rede social e ela tem lá 5 milhões de seguidores. Essa pessoa morre, em menos de uma semana ela passa a ter 10, 15 milhões de seguidores. As pessoas, elas vão atrás e depois elas querem conhecer mais sobre aquela pessoa que morreu, né? Agora imagine um influenciador digital que utiliza o seu Instagram para postar coisas da sua vida, para gerar maior
conexão com as pessoas e, ao mesmo tempo, ele fazer do seu Instagram um instrumento de trabalho. Por exemplo, ele posta uma foto com uma camiseta com a marca famosa. Veja, esse influenciador, ele mostra o dia a dia dele. Portanto, a princípio, essa rede social é um bem digital existencial, porque é um projeto dos direitos da personalidade dele. Só que dentro dessa convivência, desse ambiente de convivência, ele também posta fotos com marcas famosas e ele ganha para isso. Então, é um bem digital existencial patrimonial. E esse é um exemplo muito interessante, porque isso vai desaguar também na partilha. Imagine esse mesmo influenciador que criou essa rede social não, mas esse perfil na rede social no Instagram, após o casamento pelo regime da comunhão parcial de bens. E ele ganha dinheiro com isso. Vai comunicar ou não? Vai comunicar. A comunicação aqui, a comunicabilidade dos bens. E o dinheiro que entra? No momento que o dinheiro cai na conta dele, porque uma empresa pagou, passa a ser do casal. Só que vamos imaginar agora o divórcio. Vamos imaginar o divórcio. Como é que a gente faz agora com o divórcio? Aqui nós temos um problema. Por quê? Porque o valor que ele recebe é um valor fruto do trabalho. E não há partilha da remuneração. Não há partilha da remuneração. Tudo que entrou, tudo que ele recebeu, ele vai partilhar. Mas para o futuro, ele não partilha. Só que, não raras vezes, o cônjuge ou o companheiro também participa do desenvolvimento daquele perfil. É um perfil criado conjuntamente, mas apenas o nome de um. E agora? Muitas vezes se cria esse perfil e não há constituição, por exemplo, de uma pessoa jurídica para administrar esse perfil. Aqui nós temos um problema, aqui já entra o problema da prova. E aí eu acho que é um problema que o judiciário vai ter que resolver cedo ou tarde. Saber se aquele perfil da rede social que gera um lucro, ele foi, em relação àquele perfil, deve ou não haver a partilha dos frutos, como se fosse ali um bem comum do casal. Porque se eu considerar que é um bem comum do casal, os frutos serão divididos, inclusive, para o futuro. Se eu considerar que é um bem exclusivo de um deles, e apenas o trabalho daquela pessoa, e aquela pessoa recebe valores por aquele trabalho, aí para frente não há partilha. Aí há diversos arranjos. Alguns exemplos, tá? É possível convencionar, por ocasião da partilha, um prazo para que aquele casal continue partilhando. E no exemplo do influenciador, nós não podemos nos esquecer que ele é a própria marca, é a pessoa dele que gera conexão. Então, é difícil exigir que ele, para sempre, tenha que dividir com seu ex-cônjuge aqueles valores recebidos pela publicidade, enfim, pela exploração. Então, nós podemos pensar desde uma partilha em relação àquelas marcas que já são exploradas ali, até mesmo um prazo para que aquele casal continue repartindo aqueles frutos e, em um período posteriormente, então, aquele influenciador siga sozinho ganhando, porque, claro, é a imagem dele que é o próprio instrumento de trabalho. Mas eu trago isso aqui para vocês para a gente poder compreender a grandiosidade desse tema, né? E a complexidade dele também. Aqui apenas um exemplo. Nós não temos hoje uma lei regulamentando a questão dos bens digitais nessa perspectiva da partilha, tá? Nós temos projetos de lei, e eu cito aqui, quero citar dois para vocês, o PL 5.820 de 2019, ele pretende dar nova redação ao artigo 1881 do Código Civil para conceituar a herança digital como sendo vídeos, fotos, livros, senhas de redes sociais e outros elementos armazenados exclusivamente na rede mundial de computadores em nuvem. Eu já acho um conceito muito simplório aqui, que é bens digitais abrangem muito mais do que isso. E nós temos o PL
3050 de 2020, que pretende alterar o artigo 1788 do Código Civil, tá? Para acrescentar um parágrafo único a esse dispositivo, prevendo o seguinte: serão transmitidos aos herdeiros todos os conteúdos de qualidade patrimonial, contas ou arquivos digitais de titularidade do autor da herança, prevendo expressamente a transmissão desse acervo digital, desses bens digitais. Amigas e amigos, o fato é que hoje nós não precisamos de um dispositivo para dizer que bens digitais devem ser transmitidos por ocasião da morte ou devem ser partilhados por ocasião do divórcio. Isso é muito óbvio. O que nós precisamos é de mecanismos, talvez, pelo menos na minha opinião, de mecanismos para que seja possível acessar os bens digitais. Porque eu acho que um dos maiores desafios para a partilha e para essa transmissão é o acesso aos bens digitais. Não é saber propriamente o que é um bem digital. Tudo que for criado de forma em plataformas eletrônicas ou pela internet ou por qualquer outro formato é um bem digital. E se esse bem tem valor econômico, é possível mensurá-lo economicamente, é claro que ele deve ser objeto de partilha e de transmissão causa-mortes, sempre respeitando, evidentemente, as regras tanto dos regimes de bens do casamento, quanto as regras sucessórias, no tocante à legítima, às disposições testamentárias, etc. Muito bem. Só que o desafio maior, na minha opinião, no meu entendimento, é o próprio acesso a esses bens digitais. Acesso a esses bens digitais. Vejam, um outro exemplo. Vamos imaginar o seguinte no divórcio. O casal cria um blog. Isso é muito comum, certamente vocês já viram alguma coisa parecida com isso. O casal cria um blog sobre dicas de viagem. São vários blogs assim, acho que vocês já viram, vários. Sobre dicas de viagens. E empresas aéreas e empresas de turismo utilizam o blog para fins de propaganda, para divulgar marca. E aí, ou então, um casal cria um e-book digital sobre vinhos. E vende esses e-books em uma plataforma digital. Veja, isso é o dia a dia hoje. E esses exemplos são exemplos de bens digitais. Por ocasião, vou dar agora duas soluções para esses dois exemplos, uma para cada, basicamente. No caso do blog de viagem, partindo aqui, meus amigos, do pressuposto de que tudo é uma questão de prova também, né? Claro, se nós estamos no divórcio, é preciso comprovar que esse blog foi criado na constância do casamento, quando se tratar de um regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, aquela questão toda para saber se comunica ou não se comunica. Mas vamos imaginar que tenha sido criado na constância do casamento, tudo bonitinho. Qual a solução? Veja, nós temos a primeira solução de se reconhecer uma sociedade de fato em relação àquele blog, para que, a partir do divórcio, o casal continue explorando aquele blog como uma sociedade de fato. Ou então eles podem convencionar por ocasião do divórcio, eu acho que talvez seja a melhor solução, o advogado acha que vale a pena requerer isso, celebrar um acordo no momento ou melhor, inserir uma cláusula lá no momento do acordo, estabelecendo que esse casal vai constituir uma pessoa jurídica, vai constituir uma sociedade, para permanecer agora como sócios na exploração desse blog. Ah, professor, mas se o casamento não deu certo, a empresa não vai dar certo. É melhor, e aí vem a questão que é a seguinte, é melhor os dois se esforçarem para juntos continuarem explorando aquele blog, por exemplo, simplesmente acabar com o negócio, que é um negócio lucrativo. Então, ninguém quer perder dinheiro. Então, é preciso encontrar soluções para isso. Então, essa é uma solução. Por exemplo, nesses casos de informalidade. Em relação à venda de e-books, o que acontece normalmente em plataformas digitais? Você cadastra a sua conta bancária, seus dados, seu CPF, programas de emissão de nota fiscal, e a cada venda, essa plataforma retira a comissão dela
e transfere automaticamente para a sua conta, uma carteira que você tem dentro da plataforma. Uma solução possível é, com o divórcio, a partir de agora, a partir do divórcio, a conta foi criada em nome apenas do marido. Cria-se, então, uma conta em nome da ex-esposa para que eles atuem como coprodutores daquele e-book. E, a partir de então, o valor recebido pela venda do e-book começa a ser dividido entre os dois. A própria plataforma consegue fazer isso. São soluções, né? Criação de pessoa jurídica, reconhecimento de uma sociedade de fato, inserção de um novo cadastro para a pessoa que não tinha aquele cadastro para que ela possa receber, porque é muito comum hoje esse tipo de atividade econômica familiar, que muitas vezes complementa a renda de uma família, totalmente no campo digital. E como eu disse, dentro ainda desses desafios, mais um desafio aqui é justamente o acesso não só ao bem. Veja, eu falei sobre o acesso ao bem digital. E daqui a pouco falaremos sobre os criptoativos, que estão na moda, e a gente precisa acessar criptoativos também. Mas, muitas vezes, o problema é justamente o acesso ao conteúdo. Por quê? Porque, veja, vamos imaginar um correio eletrônico, um e-mail. Nesse correio eletrônico, eu converso com fornecedores, converso com consumidores dos meus produtos, dos meus serviços, converso com familiares, com amigos. Então, veja, eu tenho um ambiente virtual em que há informações relacionadas a questões patrimoniais e informações relacionadas a questões meramente existenciais. Agora, veja, imagine que uma pessoa morra e ela tem esse correio eletrônico, e esse correio eletrônico, por meio dele, se consegue comprovar, por exemplo, créditos dessa pessoa que morreu. Tem vários devedores, tem recibos de pagamento no próprio correio eletrônico, outros documentos lá que são importantes. Então, o herdeiro quer ter acesso a esse correio eletrônico porque ele quer ter acesso a créditos desse autor da herança. Só que, ao mesmo tempo, se ele acessar o correio eletrônico, ele vai acessar também o conteúdo de questões relacionadas ao direito à intimidade. A intimidade daquele autor da herança. Como é que fica essa situação? Essa é uma das situações, para mim, mais dramáticas. Porque, ao mesmo tempo que o herdeiro tem que ter acesso aos bens digitais, patrimoniais, é preciso resguardar também a memória do decujus. Ninguém pode ter acesso absoluto a qualquer tipo de conteúdo. Pode ter alguma foto íntima, alguma conversa íntima que não cabe aqui a ninguém discutir, nenhum herdeiro. Então, nós temos um problema no direito sucessório. E eu vou falar como a gente também pode resolver isso, né? Estou trazendo aqui as reflexões e jogando a bomba para vocês, né? As informações. Depois a gente vai tentar aqui achar algumas soluções também. Então, é um desafio. Um outro desafio diz respeito à própria avaliação do bem digital no divórcio. Então, veja, falando ainda, aqui eu falo um pouco sobre divórcio, separação, falo um pouco sobre direito sucessório, para a gente poder fazer essa comparação também. Mas, especificamente no divórcio, é a questão relacionada ao acesso aos bens digitais, ao acesso ao conteúdo desses bens digitais. Um outro problema diz respeito à avaliação dos bens digitais. Como avaliar um bem digital? Né? Encontrar uma pessoa especialista nessa avaliação também pode gerar um problema grande lá no divórcio. E nós temos que encontrar algumas soluções. E eu trouxe algumas, né? Reconhecimento da sociedade de fato, a criação de um cadastro também para aquela pessoa que não tinha cadastro na plataforma, para ela receber parte da remuneração, a constituição de uma pessoa jurídica. E podemos, por exemplo, se o casal não quiser constituir uma sociedade empresária, é possível partilhar o bem digital, mantendo um condomínio. Então, nós vamos sair de uma situação, de um estado de mancomunhão no casamento, né, gerado pelo regime da comunhão parcial, da comunhão universal, para um estado de condomínio. Então, o juiz partilha o bem digital, mas estabelecendo que cada parte terá uma parte ideal
naquele bem digital. Manutenção, portanto, do condomínio. Então, são algumas soluções aqui possíveis para a partilha desses bens digitais no próprio divórcio, tá? E lá no inventário? No inventário, nós temos alguns problemas e, para mim, veja, esses problemas que eu falei sobre o divórcio e a separação são problemas relacionados, né, ao acesso ao bem, acesso ao conteúdo, avaliação do bem digital e aquilo dos bens digitais e aquilo que a gente pode fazer para tentar a partilha desses bens. Uma outra solução possível ainda que eu não falei e aqui para mim eu acho que é a mais, digamos assim, não vou falar que é a mais justa, mas talvez seja a mais fácil, que é, sendo possível avaliar, é sempre melhor, pelo menos para mim, que alguém, entre aspas, compre a parte do outro, compense financeiramente. Então, por exemplo, olha, eu vou continuar explorando agora sozinho essa rede social ou esse bem digital, ou eu vou ficar com esse bem digital. Em contrapartida, eu vou pagar um valor X para você. Então, por exemplo, se faz a avaliação, pode fazer uma estimativa de quanto de faturamento haveria nos próximos 3 ou 5 anos e pensar ali em um valor e partilhar aquele valor e a parte paga. Como se ela estivesse pagando ali por um imóvel, 50% do outro sobre aquele imóvel. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade aqui se é um bem digital que não pode ser compartilhado, vamos imaginar um programa de computador que não dá para só está instalado em uma máquina, só pode ficar instalado em uma máquina. Aí é contrapartida financeira mesmo. Então temos que pensar nisso. Muitas vezes essa é a melhor solução, porque daí resolve logo. Uma pessoa fica com o bem e a outra pessoa fica com o valor a título de compensação. Também é uma solução. Para o inventário, nós temos o problema do acesso ao bem e do acesso ao conteúdo também, como eu havia citado, sobre aquela questão do correio eletrônico, mas nós temos também um problema no inventário quanto ao procedimento. O procedimento do inventário, ele é um procedimento que foi desenhado para esses bens tangíveis. Então, veja, é muito importante pensar no inventário dentro de uma ideia mais flexível, pensar na flexibilização do procedimento do inventário. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre a flexibilização, sobre os negócios processuais do inventário, porque eu acho que são ferramentas importantíssimas para que o inventário possa se desenvolver de forma mais rápida, né? Tramitar de forma mais rápida, principalmente o inventário judicial. No extrajudicial, os problemas no tocante ao procedimento diminuem, mas por outro lado, os problemas relacionados aos bens digitais, eles vão permanecer. Porque é preciso que os herdeiros estejam concordes em relação à partilha dos bens digitais, e eles precisam saber como partilhar aquilo. Daí a importância também do advogado, evidentemente, no inventário extrajudicial, para tentar criar soluções ali. E há várias soluções. A manutenção do condomínio, por exemplo, um bem digital, a exploração, por exemplo, a venda de mercadorias 100% ali digitais, ou 100% em um ambiente digital, dentro de um inventário, é possível manter o condomínio, celebrar um acordo para a constituição de uma empresa por parte dos herdeiros, para que eles continuem explorando aquela atividade que era explorada pelo autor da herança. Há diversas possibilidades. Mas no inventário judicial, muitas vezes, o próprio procedimento ele acaba ficando prejudicado em razão dos bens digitais. Por que eu digo isso? Porque, vejam, primeira coisa, se há um bem digital, é preciso ter acesso a esse bem e é preciso saber como partilhar. Quem vai ter acesso ao bem digital, por exemplo, ao correio eletrônico, onde há informações íntimas do autor da herança? Quando nós lemos o CPC, lá no artigo 617, nós vamos ver o rol de pessoas que estão legitimadas a atuarem como inventariantes. Né? Quem pode ser inventariante? Então, nós temos um rol de pessoas que podem ser inventariantes, lá no 617. Primeiro ponto, essa ordem não é uma ordem fechada, absoluta. Ela pode ser flexibilizada.
Pode ser que o autor da herança tenha deixado apenas bens digitais. E é possível que uma pessoa que está lá embaixo no artigo tenha melhores condições para administrar esses bens digitais. Então, o juiz pode superar essa ordem do artigo 617? Ele deve superar. Porque o objetivo aqui é manter os bens da melhor forma e administrar bem esse acervo digital. Uma outra possibilidade aqui, e geralmente nós temos esse problema no inventário, que é quem vai ser o inventariante. Eu falei, o juiz pode superar? Pode. Ocorre que não raras vezes 2, 3 ou mais pessoas querem ser inventariante. Todas querem ser. Então, é possível celebrar um negócio processual, por exemplo, para a eleição do inventariante. Porque o inventariante é o representante do espólio. As relações entre herdeiros são relações condominiais. Aplicam-se as regras do condomínio. O inventariante é o síndico desse condomínio. No condomínio edilício, os condôminos elegem o síndico de que forma? Por meio de uma eleição. Então, eu posso também celebrar um negócio processual para a eleição do inventariante. Para a escolha daquele em relação ao qual os herdeiros têm maior confiança. Um outro ponto importante, vamos imaginar um patrimônio deixado com bens físicos e um único bem digital. Vamos imaginar o seguinte, 5 imóveis, cada imóvel no valor de R$500 mil. Cada imóvel no valor de R$500 mil. Tudo bem. E uma rede social do influenciador, que ganhava dinheiro com aquela rede social. Só essa rede social, ela representava para ele mensalmente, gerava para ele mensalmente R$5 milhões. Veja, a rede social vale muito mais do que todos os bens físicos juntos, né? Então, como fazer? Pode ser que o cônjuge supérstite seja um ótimo administrador, mas um ótimo administrador dos bens físicos e não entenda absolutamente nada de rede social. Quando nós lemos o CPC, sempre que o CPC trata do inventariante, ele assim o faz no singular. Em nenhuma passagem do CPC, vocês vão ver o legislador colocar os inventariantes. Ele fala sempre assim, o inventariante. Como se fosse o inventariante necessariamente uma única pessoa. Será que não seria possível, então, celebrar ali um negócio processual para a instituição ou eleição de mais um inventariante? 2 inventariantes para o mesmo inventário? Sendo um para a administração dos 5 bens físicos e o outro para a administração apenas da rede social ou de um determinado bem digital? Claro que pode. Autonomia da vontade, artigo 190 do CPC. Mas os herdeiros poderiam contratar uma empresa de marketing, por exemplo, se for o caso, né? Ou uma outra empresa com uma expertise na administração de bens digitais. Eles poderiam, mas isso gera custo. E muitas vezes é melhor para os herdeiros diminuir os custos do inventário. Então, se tem um herdeiro que tem capacidade e os outros confiam nele, podemos, então, nomear, especificamente para esse inventário, 2 ou mais inventariantes. No nosso exemplo aqui, 2 inventariantes. É uma solução que vai permitir com que aquele inventariante administre aquela rede social durante o inventário, para não correr o risco de, ao final do inventário, aquela rede social já perdeu seu valor econômico, porque uma rede social mal administrada perde o valor econômico, um bem digital mal administrado perde seu valor econômico. Então, nós temos aqui também essa possibilidade. Então, só para recapitular tudo aquilo que nós trouxemos aqui para reflexão, falamos, né, das dificuldades, dos problemas envolvendo divórcio, separação, solução, a questão envolvendo o acesso ao bem digital, falamos sobre algumas questões importantes do inventário, nessa perspectiva dos bens digitais. No inventário também há o problema quanto ao acesso ao conteúdo, porque dá ao herdeiro ou ao cônjuge supérstite o acesso a todo o conteúdo daquele bem digital pode não ser a melhor saída. Então, é possível, por exemplo, nomear uma pessoa estranha à sucessão, como se fosse um co-inventariante dativo, apenas para acessar o conteúdo desses bens digitais. Muitas vezes isso é a melhor solução. Ou então,
um herdeiro pode assumir essa responsabilidade, mas é interessante o quê? Um negócio processual com cláusula de confidencialidade. Ele está proibido de divulgar as informações relacionadas, claro, aos aspectos íntimos ali do autor da herança para os demais herdeiros. Claro que é difícil, né? Ele cumprir isso. Primeiro churrasco da família, aquela frase: quando a bebida entra, a verdade sai. Então, é difícil. Melhor que seja uma pessoa fora, ali de fora daquela sucessão. Mas são saídas aqui que me parecem interessantes para pensarmos na sucessão de bens digitais. E um outro ponto que diz respeito, que eu acho importante também a gente tratar aqui, que diz respeito ao testamento digital. Por quê? Porque vocês já devem ter visto, certamente, aquela expressão do contato herdeiro. Você vai lá no Facebook, faz seu cadastro no Facebook, por exemplo, e você nomeia um contato herdeiro. Como assim? É uma pessoa que você coloca os dados daquela pessoa, coloca o nome, coloca o e-mail. Caso o titular da conta do Facebook morra, aquela pessoa vai poder o quê? Acessar aquele perfil para transformar aquele perfil, por exemplo, em um memorial. Isso tudo vai depender das condições da plataforma e da escolha feita pelo titular daquele perfil. Muito bem. A questão aqui é a seguinte: quando alguém nomeia um contato herdeiro, em uma plataforma digital, esse termo configura testamento? Seria um testamento isso? E mais, esse contato herdeiro, ele realmente é um herdeiro? Ele vai herdar a plataforma? Porque, veja, se eu tenho um Facebook, o meu Facebook é explorado economicamente, eu ganho dinheiro com o Facebook, e quando eu entrei no Facebook, sem nenhuma pretensão, coloquei o meu vizinho, meu amigo, que hoje eu nem tenho tanto contato com ele, me esqueci, significa que eu estou nomeando como herdeiro daquela rede social? Veja a importância disso. Olha a discussão que pode surgir em um processo. E a resposta, na minha concepção, é evidentemente que não. O contato herdeiro, ele é nomeado apenas para administrar, pelo menos provisoriamente, a rede social. Então, importante que os herdeiros, no momento do ajuizamento, da abertura do inventário, e aqui é importante que seja judicial, extrajudicial eu entendo que também é possível, a judicial talvez seja até mais rápido aqui, para a obtenção de uma tutela provisória, e aí como é uma adesão judicial, consegue cumprir de forma mais rápida, é a possibilidade, então, de esses herdeiros requererem o quê? Que o juiz oficie aquela plataforma para que aquela plataforma ela crie uma nova senha exclusiva agora para o inventariante, excluindo o acesso, evidentemente, daquele contato herdeiro. Porque aquele contato herdeiro foi nomeado apenas para administrar aquela rede social, pelo menos provisoriamente. E isso não o tornará herdeiro testamentário. Agora, nós não poderíamos pensar também nesse termo que a parte ela não vai redigir, porque já vem pronto, né? Mas ela vai aceitar e vai instituir. Não poderíamos pensar nesse termo como um testamento? Porque, veja, o que diz o Código Civil sobre o testamento? Primeiro, que modalidade de testamento? Certamente, testamento particular. Não é testamento público, não é testamento cerrado, não é militar, não é marítimo, é um testamento particular. E o que diz o Código Civil? Artigo 1876. Ele diz: o testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. É um processo mecânico. Não é um processo mecânico? Eu vou lá no Facebook, já tem os termos. Imagine uma plataforma em que você consegue inserir novos termos. É um processo mecânico. E o STJ diz ainda que nesse processo mecânico, ou melhor, nesse testamento particular, não é preciso que esse testamento seja redigido pelo próprio testador. Então, no Facebook, o Facebook redigiu para mim. E eu aceitei. Então, eu posso considerar como um testamento particular? Até posso. Qual é o problema? Faltam as 3 testemunhas. Mas nada impede que uma plataforma digital crie um campo
para um testamento particular relacionado àquele bem digital. E como é que ela poderia fazer? Ela poderia, por exemplo, criar um campo para que a parte colocasse o nome de 3 pessoas, 3 contatos, que serão as testemunhas, que receberão os termos daquele testamento particular e darão o ciente. Se ocorrer isso, me parece que há um testamento particular aqui. Ele nomeando a pessoa que vai receber aquela rede social, aquele bem digital. Agora, claro, se esse bem digital for o valor dele ultrapassar 50% de todo o patrimônio deixado pelo autor da herança, aí há um prejuízo para a legítima. E aí nós temos que fazer o cálculo da legítima e fazer a redução dessas disposições testamentárias. Mas me parece plenamente possível que o que nós conhecemos hoje como um mero contato herdeiro se transforme no futuro em um verdadeiro testamento particular. Não vejo nenhum problema nisso. E é desafiador pensar nisso, né? Porque a gente começa a entender e ver a importância ali dessas redes sociais e desses bens digitais nessa perspectiva. Muito bem. Então, lembrando, claro, né, pessoal, se esse titular do perfil nomear uma pessoa que será aquela pessoa que receberá e será um novo titular daquele perfil, esse testamento particular, ele vai se traduzir em um verdadeiro legado, né? Que nós não podemos confundir o testamento com o legado. No testamento, o testador deixa uma parcela do seu patrimônio. Então, quando eu faço um testamento, eu coloco 5% do meu patrimônio ficará com fulano de tal. Quando eu digo o meu veículo X ficará com fulano de tal, aqui é um legado. E se lá nessa rede social, nessa plataforma, eu coloco que a plataforma será transmitida para determinada pessoa, é um legado, porque eu estou transmitindo um bem digital específico para uma pessoa. Eu posso considerar como um testamento particular, mas no qual há aqui a instituição de um legado para alguém. Muito bem. E, por fim, a questão da partilha de criptoativos, né? Partilha de criptoativos, qual é o grande problema do criptoativo ou dos criptoativos? O grande problema é que, a depender da forma como a pessoa opera com criptoativos, nenhuma outra pessoa tem acesso. Então, basicamente, os criptoativos, eles são ali uma representação econômica. Primeiro, eles são bens digitais e é como se eles fossem moedas, né? E o grande lance dos criptoativos é que não há um órgão controlador que vai fiscalizar, não há um intermediário, não existe um banco central. Tudo é feito entre as pessoas que operam aquela plataforma. E como não há, cada pessoa tem a sua carteira digital. Então, o criptoativo mais famoso, que é o Bitcoin, se eu resolvo, então, operar com Bitcoin, o que eu faço? Eu vou baixar uma carteira no meu celular, no meu computador. Claro, vou comprar essa moeda, e eu compro com dinheiro e vou receber essa moeda. Moeda aqui, meus amigos, são códigos, né? Números, que é tudo digital. E aí eu tenho acesso a essa minha carteira, e dentro da carteira eu tenho uma senha para operar com criptoativos. Comprar, vender, trocar, etc. Muito bem. Há duas grandes formas de se operar com criptoativos. A primeira é a peer-to-peer, basicamente é P2P, que significa eu tenho a minha carteira, uma outra pessoa tem a carteira dela, eu vou na plataforma, no ambiente virtual, e eu vendo o meu criptoativo. E ela compra de mim. Então, não há intermediário aqui. A segunda forma, então, nessas transações, como eu administro a minha própria carteira, tenho as senhas de acesso, se eu morrer e se eu não deixei anotado a minha senha de acesso para ninguém, ninguém vai ter acesso, porque não existe nenhum sistema na justiça que consiga acessar essas carteiras. Não há. Perfeito. Agora, a segunda forma é por meio de corretoras, que são as exchanges de criptoativos.
são sociedades empresárias que fazem a intermediação. Então, por exemplo, como eu não sei muito bem operar sozinho, não sei como baixar uma carteira no meu celular ou no meu computador, cadastrar a senha, não sei fazer isso, eu contrato uma empresa que fala, olha, eu compro o criptoativo para você e administro. Quando você quiser vender, eu vendo. Quando você quiser comprar, eu compro. Tudo bem. E, então, ela tem a minha carteira. Ela administra várias carteiras. Do Jailton, da Maria, da Jane, da Thaís, do Henrique, de todo mundo. Beleza? Quando a pessoa opera com criptoativos por meio de uma corretora, aí a gente consegue chegar. Por quê? Porque a instrução normativa 1888 de 2019 da Receita Federal, 1888 de 2019 da Receita Federal, ela passou a exigir que todas as sociedades empresárias, corretoras, exchanges de criptoativos, elas informem a Receita Federal todas as operações que elas fizeram, em nome de qualquer pessoa, falando o que ela fez, para quem ela fez, o CPF, os dados da pessoa, justamente para cruzamento de informações. Então, com isso, o que acontece? Na prática, vale tanto para o divórcio quanto para a sucessão. Vamos imaginar no divórcio. Ele, muito esperto, muito antenado na tecnologia, e isso também, criptoativos têm servido, infelizmente, para fraudar a partilha, para fraudar a sucessão, principalmente na partilha. Por quê? Porque a pessoa começa a converter todo o seu ativo físico em ativo digital. Então, a pessoa vende a casa e compra Bitcoin. Vende o carro, vende a chácara, começa a converter os seus ativos físicos em ativos digitais. E aí, é importante, por exemplo, numa ação, e aqui vale tanto para o divórcio, separação, dissolução e também para o inventário, é requerer ao juiz que o juiz oficie a Receita Federal. Para a Receita Federal informar se há alguma operação ou se houve alguma operação de criptoativos naquele CPF, ou em nome daquela pessoa com aquele CPF. E aí a Receita Federal vai dizer, por exemplo, olha, essa pessoa operou com criptoativos nas datas tais e tais e tais e tais, por meio dessa exchange de criptoativos. Aí se requer, então, o ofício à corretora, para que a corretora se abstenha de operar com criptoativos para aquela pessoa, sob pena de multa. É uma espécie de arresto de criptoativos. Mas isso só é possível quando esses criptoativos forem operados por meio de uma exchange. Porque se eles forem operados naquela primeira forma, P2P, a pessoa sozinha com a carteira dela, exclusiva, e ninguém tem a senha, aí é impossível acessar. Mas vale a pena, então, oficiar sempre a Receita Federal para que a Receita Federal informe. Porque se houver aqui se houver algum indício de que aquela pessoa operava com criptoativos, vale a pena para saber o que ela fez, se ela ainda tem criptoativos. Aí, nesse ofício a exchange, deve-se requerer o quê? Que a exchange informe quais são os criptoativos e qual é o valor deles. E aí ela informa ao juízo. A partir daí, nós podemos, por exemplo, requerer que aquela exchange, vamos imaginar num divórcio, que ela venda 50% daqueles criptoativos, convertendo em dinheiro e transferindo para uma conta judicial, que aí é para fins de partilha. Por que só 50%? Porque pode ser que a outra parte não queira vender os seus criptoativos. Então, se ele não quiser, ele fica com os criptoativos dele lá. Vende só 50% e a outra parte recebe o valor correspondente. Então, nós temos essa possibilidade aqui também. Esse mundo digital, ele nos apresenta aqui muitas complexidades. Como eu falei no início, nós não temos muitas soluções, nós temos muitas reflexões, mas poucas soluções. A gente tem que tentar sempre, claro, trabalhar com criatividade, buscar formas e ferramentas para alcançar esses bens digitais, pensando sempre na forma como esses bens serão alcançados, como alcançar o conteúdo, acessar o conteúdo, de modo que não ponha em xeque também a intimidade e a imagem daquela pessoa que faleceu, e aqui já era uma outra discussão também, porque se a pessoa faleceu, ela ainda tem direito, tem algum direito de personalidade ainda? Porque se ela morreu, por que eu não posso
acessar o conteúdo. Ela morreu, acabou. Acabaram os direitos da personalidade. Então, nós também trabalhamos hoje com essas reflexões, mas me parece que, pelo menos, a memória daquela pessoa deve ser preservada e há, sim, algum reflexo no tocante ao direito de intimidade também, que ela tinha uma intimidade e que deve ser preservada, essa intimidade mesmo após a morte. E, então, são questões realmente desafiadoras e de modo que, com essas brevíssimas considerações, eu agradeço novamente, doutora Kelly, e a todos vocês que estão presentes hoje aqui, pelo espaço, por essa reflexão e também por se preocuparem com esse tipo de reflexão que é o direito do presente, não é mais do futuro, né? O direito digital, ou o mundo digital, ele vai conversar, como eu falei, com todos os ramos do direito. Né? Nós temos hoje, por exemplo, existem plataformas, ou melhor, contratos digitais, contratos inteligentes, que nesses contratos, que são verdadeiros programas de computador, que são construídos, os próprios contratos já têm ferramentas para a solução do litígio. Então, são assim, nós já temos isso hoje. E isso vai poder, por exemplo, vai ajudar muito, por exemplo, em contratações públicas, em contratos, claro, entre particulares, em pactos antenupciais. Imagine um pacto antenupcial inteligente por meio de um software, no qual questões já há ali não apenas a previsão de situações futuras, mas também mecanismos inteligentes para solucionar os conflitos. Então, o mundo realmente é dinâmico, né? A vida é dinâmica e a tecnologia. A gente fala hoje sobre alguma questão tecnológica e amanhã ela já está ultrapassada e a gente tem que tentar acompanhar e temos que sempre pensar como resolver os problemas das pessoas, porque o direito não consegue acompanhar. Para o direito acompanhar é preciso de intérpretes, né? É preciso que haja intérpretes para que esses intérpretes, então, extraiam desse texto uma norma mais uma norma mais consentânea com aquela realidade social. Mais uma vez, doutora Kelly e amigas e amigos, muito obrigado. Espero ter colaborado aí de alguma forma, trazendo essas reflexões nessa noite com vocês. Jailton, muito obrigada. Nossa, é tanta coisa, né? Tanta novidade que a gente só pensa assim, tem que me reciclar, temos que aprender, temos que estudar. E esses momentos que nós fazemos aqui é extremamente importante, né? Não temos a resposta de tudo, né? Você que está aí à frente, né? Professor, à frente de uma vara, não, resolvendo esses problemas todos os dias, não tem a resposta. Então, as respostas elas vão ser criadas também por nós, né? Operadores do direito, usando toda a criatividade, linkando, né, as várias áreas do direito para a gente conseguir chegar numa solução. E é isso que nós estamos aqui fazendo hoje. Queria registrar a presença do nosso ilustríssimo amigo, Dr. Flávio Gruth. Obrigada, Flávio, pela presença, que legal. E gostaria Querido amigo também Flávio, de o professor abrir... Flávio é uma referência. Com certeza, para todos nós. Gravou um módulo para um curso meu que os alunos estão amando. Parabéns, Flávio. Ainda não cheguei nele não, viu, Flávio? Jazinho eu chego nesse módulo. Olha só, enquanto você estava encerrando, Jailton, uma colega nossa, a Daphne, estava falando aqui quase, eu falei, gente, a Daphne está falando em outra língua. Olha só, né? Como as coisas são... Eu vou ler aqui o comentário da Daphne. A Ethereum realmente inovou nos contratos inteligentes e a tecnologia blockchain adjacente ao Bitcoin já é o presente. Eu não conheço nenhum e nem outro ainda. Meu Deus, para vocês verem. E eu gostaria de abrir também para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o nosso palestrante da noite, doutor Jailton? O assunto está tão difícil que a gente não tem nem pergunta, Jailton. É porque praticamente uma noite de reflexões. Então, se alguém quiser trazer alguma reflexão, alguma experiência própria também, é sempre muito bem-vindo, né? Porque esse é um tipo de assunto que é um assunto que serve mais
para a reflexão do que propriamente para soluções ali fechadas, porque realmente não há. Aqui nos Se alguém comentários, tiver Jair, alguma teve uma questão... pergunta da Daniele, da doutora Daniele Vilar, como liquidar os valores do que não é divisível? Quando você estava falando lá de redes sociais, um pouquinho atrás. É uma das questões mais desafiadoras. Nós citamos o exemplo das redes sociais e citamos, por exemplo, e eu disse, inclusive, o seguinte, o exemplo lá do blog, né? Aquele casal que criou um blog de viagem e ganha dinheiro com aquele blog de viagem, porque companhias aéreas, elas estampam ali suas marcas e mediante contraprestação financeira, e aquele casal vai se divorciar, não há como partilhar aquilo, porque não há uma empresa constituída, é um blog informal, só que ele gera uma renda. Então, aí a criatividade também. Há algumas possibilidades. Eu vou pagar uma contraprestação e vou ficar explorando sozinho esse blog. É uma possibilidade. Ou vamos constituir uma sociedade empresária a partir de agora. Vamos nos tornar aqui sócios dessa sociedade empresária que vai continuar explorando esse blog. Então, o bem indivisível tem essa particularidade, é igual um imóvel. O imóvel que é indivisível, o que acontece? Se uma das partes não quiser comprar a parte da outra, o juiz vai partilhar, vai sair do estado de mancomunhão e vai se criar um estado de condomínio. Porque o bem é indivisível, eles serão condôminos do mesmo bem. E os bens digitais, o problema dos bens digitais é que, enquanto o imóvel ele está sempre ali, e dificilmente ele vai desvalorizar, a não ser por uma questão muito complicada e até mesmo aleatória, o bem digital, como é um bem tecnológico, ele vai ficando obsoleto se as partes não se dedicarem àquele bem digital. Então, muitas vezes, eu sou assim, eu sou daqueles que pensam assim, talvez seja melhor resolver logo com uma contrapartida aqui financeira, a permanecer como está e aquele casal simplesmente acabar com aquele bem digital. Então, não há aqui uma solução fechada. Eu acho que o caso concreto ele vai dizer o grau de maturidade das partes, como aquele bem digital, que tipo de bem digital, porque, por exemplo, se for uma mídia, por exemplo, uma biblioteca virtual que não permite ser compartilhada com outra pessoa, aí tem que pagar. Não tem. Agora, se há um acervo digital em que é possível mais de um acesso, como ocorre com a Netflix, por exemplo, que você pode colocar outras pessoas lá que terão acesso, aí está tranquilo. Mas, poxa, Netflix, né? Casal, as partes vão fazer questão, eu faço questão de ter o meu acesso à Netflix. Não, filho, deixa para lá. Paga lá a Netflix depois, que é melhor. Senão você vai ligar todo dia e vai ver o nome da falecida ou do falecido lá na Netflix, aí não vai ficar legal. E o pior é o falecido ou a falecida colocar o nome e o nome do novo amor, né? Aí todo dia que você vai ligar na Netflix vai estar lá o nome do... Não dá. Então, temos que encontrar soluções para isso. Jair, eu acompanhei um caso bem interessante aqui, foi no Instagram, de um casal que eles postavam sobre viagens pelo mundo. Eles já tinham mais de 1 milhão de seguidores e tudo, e eles se separaram. E o Instagram ficou ali no meio de uma briga, né? E ficou parado, sem ser alimentado por uns 3 meses. Eles perderam milhares de seguidores. E aí daqui a pouco não ia valer mais nada. Então, a solução, né, que eles encontraram foi, ficou com a rede social e voltou a alimentá-la. A mulher começou do zero, outra rede social, e ela, na divisão de bens, ficou com mais bens, ficou com bens imóveis, e ele ficou com a rede social. E aí ele voltou a alimentar, casou de novo, colocou outra lá no lugar, né? Outro casal, e seguiu. Aí depois eu fiquei seguindo a moça, não sei o que foi feito, mas foi uma solução
criativa, né? Um acordo de vontades e uma solução viável, porque ia acabar. Exato, Aí, o Instagram ia exato. acabar, não ia ter valor nenhum mais. Imagine quanto eles não perderam com isso, né? Até Exatamente, essa solução. exatamente. Daí a Tem uma importância dos pergunta. advogados, eu acho, né? Nessa orientação. E o É acordo, né? o Não acordo ficar mais na rápido briga possível. eterna, entrar no acordo É. o mais rápido possível. Tem uma pergunta aqui, peraí, deixa eu voltar, porque subiu aqui já. Ah, sim, achei, da doutora Jane Fabiola. Em relação ao Bitcoin, acredita que é possível lei para regular? Isso é totalmente novo, porque creio que é algo de nível mundial e que pode prejudicar a questão. Olha, eu acho que lei tentando regulamentar, nós teremos, né? Nós já temos a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, porque o Estado quer o quê? A arrecadação. Agora, o Estado, me parece que ele não vai conseguir interferir nessas relações, porque os criptoativos e essa estrutura do blockchain foram criados justamente para que não haja intervenção estatal e que não haja intervenção de outros entes. Tudo é autonomia privada, é liberdade. Então, nós teremos leis, mas me parece que leis pensadas para fins arrecadatórios. Então, nós teremos certamente uma lei versando sobre a questão tributária, que hoje nós temos a instrução normativa, nós teremos ali mudanças na legislação no tocante à partilha dos bens, basicamente para trazer conceitos, mas para a intervenção do Estado nessas relações, eu acho muito, muito difícil. E nós continuaremos a ter essa imensa dificuldade no acesso desse tipo de ativo financeiro, para fins de partilha, em relação ao término de relações, ou mesmo acesso para fins ali de partilha na própria sucessão. Ok. O doutor João Henrique tem uma pergunta a fazer. João, pode abrir o seu microfone. Obrigado, Kelly. Olha, professor Jailton, primeiramente, muito obrigado, viu, por essa palestra extremamente enriquecedora desse assunto tão fantástico, tão novo e que já está aí, né? Na verdade, apesar de ser algo novo, nós já estamos vivendo e passando por isso, né? E, na verdade, eu queria só trazer uma experiência que o senhor pediu para que a gente compartilhasse, Claro. por não ter normas, né, que especifique essa situação. Eu trabalho no cartório de notas, primeiro ofício de notas de Brasília, e recentemente eu fiz um testamento onde o testador ele tinha um grande volume de patrimônio, de dinheiro em criptoativo, criptomoedas, né? E ele fez o testamento, pediu para que eu colocasse como disposição testamentária que o beneficiário daquele recurso soubesse, ele indicava no testamento onde fisicamente o beneficiário iria encontrar as senhas para acesso às criptomoedas. E eu achei fantástico, porque como planejamento sucessório, você não faz a transferência direta do patrimônio, mas você quebra um problema, que é o que o senhor estava falando, o difícil acesso às criptomoedas, né? Então, no testamento, ele indicou onde fisicamente o beneficiário poderia encontrar as senhas. Então, eu achei interessante e fica aí como experiência, principalmente para os advogados que trabalham no planejamento sucessório, né? Perfeito, João. Ótima solução. Essa questão do testamento é interessante porque, além de ser possível já indicar o local físico onde aquela pessoa vai encontrar a senha, é interessante, embora, se alguém tiver acesso a esse testamento, correr lá e pegar a senha, acabou. Que a pessoa entra e aí ela consegue vender os bitcoins. Claro que é possível, por exemplo, depois, se algum herdeiro descobrir, ou pelo menos houver alguma suspeita, por quebra de sigilo ou mesmo acesso à conta bancária, o juiz vai conseguir ver o valor que entrou na conta daquela pessoa, né, que pode ser incompatível com o patrimônio que ela já tinha. Mas esse caso, esse exame de testamento, ele é ótimo. E uma outra possibilidade também é o testamento cerrado. Porque no testamento cerrado, ele é justamente um testamento cujas informações são secretas, digamos assim, né? Porque se ele é cerrado, ninguém só vai abrir o testamento com a morte. Então, também é possível um testamento cerrado, que daí sim já fica no testamento,
a chave de acesso, e quando se abrir o testamento, aí vai haver essa informação, a pessoa vai ter acesso a essa informação. E uma outra possibilidade também é a de partilha em vida. Então, o autor da herança, ele pode, por exemplo, desde já criar as carteiras para aqueles herdeiros, transferir para eles as carteiras, e pode, por exemplo, tabelionato, lavrar uma escritura pública, por exemplo, de doação, com o usufruto dele em relação àquelas carteiras. Também é uma possibilidade, os herdeiros já terão acesso ali àquela chave, a cada chave, e ele ficará com o usufruto. Ou então, no que também tem sido muito comum, tokens, né? Ele faz a doação e ele fica com os tokens de acesso com ele, esses tokens ficam com ele. Ou ele pode, por exemplo, depositar em um banco, por meio de um contrato de depósito, como a gente deposita joias em um banco, e ele pode depositar os tokens também e estabelecer ali algumas questões relacionadas ao acesso. Então, são várias formas, e eu acho que são formas interessantíssimas que o advogado, a advogada precisam pensar também no momento de orientar o seu cliente nesse tipo de planejamento sucessório, né, envolvendo criptoativos. Verdade. A doutora Daniela Vilar também tem uma pergunta, Jailton. Olá, boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, Mirinha, nossa presidente aqui de Águas Claras. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero só forçar o professor Jailton, que é sempre tão disponível, a assumir um compromisso aqui a convite da Miriam e a meu convite, que sou presidente da Comissão de Direito das Famílias aqui de Águas Claras, para trazê-lo à nossa comissão e trazê-lo à nossa subseção para fazer uma palestra, a escolher o tema, diante da sua vastidão de conhecimentos, mas queria mesmo era lhe obrigar aqui a assumir esse compromisso público, lhe colocar numa saia justa. Eu já assumi com a Miriam. Miriam, eu já tinha assumido ou não com você? Verdade, verdade. Só que eu encarreguei, eu falei, vai lá, Dani, a bola é tua, chuta pro gol. Que ela é a presidente eu já tinha lá. assumido, e quando eu recebi o convite, eu falei, eu vou. Ela é a presidente não da deu nossa muito certo comissão. depois, nós tivemos um desencontro, mas estava marcada, aí ocorreu um probleminha lá, e aí o evento não pôde ocorrer, mas eu me dispus aí. Então agora ficou mais fácil e os Tá demais mais estão fácil, todos só a gente não tinha convidados. Mas Todos aí no nós meu convidados, caso, né, Daniele? Todos isso, nós com podemos ir certeza. também, né? Então tá bom. Só que eu estou tentando ainda me adaptar a esse mundo digital, estou aqui participando, achando maravilhoso, mas o convite é para um evento presencial, tá? É corpo a corpo, abraço, foto, tá bom? Vamos sim. Vai ser um Então eu prazer. vou formalizar o convite através dos nossos contatos, que a gente já se fala, e hoje eu gostaria mesmo só de agradecer, porque a palestra foi sensacional, são muitas novidades para a gente que atua aí em sucessões, direito de família, muita briga para a gente poder tentar diminuir os ânimos. Obrigado. Um abraço. Um abraço, Obrigada, obrigado. Daniele. Obrigada. Obrigada, querida, pela gostaria- oportunidade. De nada. E eu gostaria de encerrar agradecendo, Jailton, por esses momentos, né, de reflexões tão ricos, que eu acho que nós vamos agora fritar o cérebro, né, um pouquinho, para pensar em tudo que você falou e refletir, né, que soluções podemos trazer para tantos problemas, né, que a vida moderna e a tecnologia nos trazem. E hoje a gente tem esses, amanhã, como você diz, já muda tudo. E já vem outras novidades e nós temos que usar a nossa criatividade, todo o conhecimento, né, no direito para poder resolver os problemas trazidos por nossos clientes. Então, eu gostaria agora de passar para a Miriam, para ela fazer o encerramento e agradecer a cada um de vocês que abrilhantaram aqui o nosso evento, Flávio, Márcio, Ingrid, todo o pessoal da nossa comissão, a Maju, muito obrigado pela presença e até a próxima, tá? Com você, Miriam. Bom, pessoal, né? Não tem nem o que dizer, professor Jailton. E como eu falei no início, foi verdade, que nós sairíamos hoje transbordando de conhecimento. E, de fato, foi. Gratidão, viu? Mais uma vez, ao professor Jailton por estar aqui, a todos os colegas que ficaram aqui conosco. Gratidão.
Então, que a gente possa ter agora um resto de noite abençoado, de descanso. E fiquem atentos, né, nas redes sociais do IBDFAN, no nosso Instagram, porque nós temos ainda muitos eventos bacanas. E então, nos prestigiem, né, e fiquem ligados aí para poderem estar participando de tudo que está acontecendo no nosso IBDFAN DF. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigada. Até mais. Boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau, Tchau. gente. Um abraço. Boa noite. Tchau. Tchau.